O mercado de receita se acostumou com gravações de reuniões, mas a gente sabe que hoje em dia isso já não é mais suficiente. É como você ter uma biblioteca cheia de livros que você nunca vai ler. Nos últimos meses, a gente fez diversas entrevistas com parceiros, clientes, usuários, enfim, entendendo todas as dores que os times de receita têm atualmente. A gente encontrou diversos, dados sem inteligência, o feeling do vendedor, opiniões sem fundamentos, o famoso só falta assinar, a gente sabe que isso não é verdade. E por fim, os líderes acabam não tendo uma previsibilidade muito boa do forecast dele, não sabe se ele vai bater a meta no final do mês ou não. Olhando para tudo isso, a Elephant decidiu construir duas novas funcionalidades, uma chamada Deal Intelligence e a outra que é um aprimoramento do que a gente já tem, o Elephant Intelligence, uma versão atualizada da nossa LLM. Para contar essa história maravilhosa, eu trouxe aqui o nosso querido Clebão, nosso head de tecnologia, e a Mari, nossa head de produto, para a gente construir juntos o que a gente tem chamado de Elephant Builders, o primeiro episódio dessa série que a gente vai trazer bastidores de como o time de produto e engenharia tem trabalhado para trazer cada vez mais inovação para os times de revenue. Mari, a gente sabe que as empresas têm um pé atrás muito grande hoje em dia com IA. Falta de comprovação de ROI, muita promessa e pouca entrega. Fala um pouco pra gente, como que foi pensado de Intelligence, a Elephant Intelligence, a melhoria, como que foi o processo de discovery, como que a gente, o time de produto fez para quebrar esse ceticismo que as pessoas têm quanto à IA em si? Rick, na verdade o que a gente começou entendendo foi uma enorme frustração dos times de receita. Então, quando a gente fala com vendedores, gestores, a principal reclamação é um monte de deal caindo e ninguém sabe por quê. Junto com isso, um ceticismo com a IA muito grande. A gente sabe que a Elephant se baseia em decisões a partir de um LLM muito poderoso que a gente faz, mas a gente se deparou com uma caixa preta. Se o gestor, o vendedor tem ceticismo, como que a gente sobrepassa esse obstáculo, sabendo que a gente tem uma engenharia de produto muito grande? O que a gente conseguiu com essa inovação, que é a tela de negócios, e com o aprimoramento do Elephant Intelligence, é entender o que está por trás de um deal caindo. Então, a gente simplesmente não vai falar esse deal não vai fechar, a gente vai falar o que compõe uma predição de fechamento, ou seja, o raio-x do porquê esse deal está com alto score ou baixo score. Puta, isso é animal porque tira o feeling do jogo, né? Cara, totalmente. Quando a gente mostra o que está por trás de um fator positivo ou negativo de uma predição, ou seja, 34%. Tá, mas então tem ghosting, né? O lead não apareceu, então o decisor não foi mapeado. Então, por exemplo, as tarefas do CRM não estão bem executadas. Quando a gente mostra isso com clareza, e um parênteses aqui, trazer clareza é nosso pilar estratégico. Quando a gente mostra isso com clareza, você tira esse buraco negro da IA. Então, o papel da Elephant aqui, além de ser uma engenharia poderosíssima de inteligência de receita, é trazer transparência, confiabilidade, robustez, tudo por trás de uma funcionalidade chamada tela de negócios. Legal. Então, só para ver se eu entender muito bem. Então, a gente não aponta só o problema, a gente mostra os caminhos e as ações que os usuários precisam fazer, é isso? Perfeito. Então, quando a gente junta essas duas funcionalidades, que é a tela de negócios e o Elephant Intelligence, a gente está dando para o gestor e para o vendedor outro parênteses muito importante. A gente entendeu que jornadas de navegação diferentes são essenciais, porque o que o vendedor quer é diferente do que o gestor quer. Então, quando a gente mostra uma tela com fator positivo e negativo de predição, a gente não mostra só isso, a gente mostra qual que é a próxima ação mais relevante para ele reverter um deal que pode estar com baixa predição de fechamento. Então, tem ações mapeadas para o vendedor saber, tá, o que eu tenho que fazer agora para que esse deal feche? E para o gestor, ele consegue ver uma tela de time, ele consegue ver quais são as ações críticas para cada deal e dentro da carteira desse vendedor, qual que é a próxima ação essencial para garantir receita no final do mês. Cara, muito foda mesmo. Então, Mari, para você entender, todos esses dados que a gente está processando, eles são reais e auditáveis. Vai ter a transparência para o gestor saber o que está acontecendo ali de verdade. Exatamente. Assim, quando a gente fez o Discovery, e lembrando aqui, né, o que é um Discovery? Nada mais é do que o time de produto entendendo a necessidade, o que precisa ser construído para suprir aquela dor. A gente fez discovery com clientes internos, ou seja, a gente usa a Elephant para o nosso dia a dia. Cliente interno, cliente externo e persona sintética. Quando a gente entendeu o que está por trás dessa dor, que é
Cara, eu não tenho previsibilidade na minha receita. Como que a gente pode ser uma ferramenta de inteligência de receita sem previsibilidade? Não tem como. Então, hoje a Elephant consegue te dar previsibilidade, fator, ações e mostrar o que está por trás desse número. E isso não é uma LLM. Isso é o que eu quero deixar o Kleber, que é o nosso head de tecnologia, falar, que é qual que é o modelo que a gente construiu extremamente poderoso para conseguir aportar valor nessa predição de receita. Ou seja, qual que é o dinheiro que vai entrar? É isso que a gente quer saber. Animal. Clebão, agora contigo, cara. A gente conversou bastante sobre esse projeto nos últimos meses. A gente fez benchmark, entendemos que ali a nossa assertividade ela varia entre 86% até 95%, né, nos testes que nós fizemos internamente. E eu imagino que isso não é simples de ser feito, que a gente tem um machine learning proprietário que tem um nível de processamento e dados muito intenso, é muita coisa para processar. Te pergunto, qual foi o desafio técnico para fazer tudo isso? Conta pra gente. Boa pergunta aí. No começo, a gente sabia que usar uma LLM genérica não ia ser a solução para o cenário atual que a gente precisava coletar de dados, né? Então a gente decidiu olhar para o CRM. E no início dos estudos já vimos que somente o CRM não te dava o motivo da perda. Então a gente teve que desenvolver um modelo de machine learning proprietário para vincular vários dados. Então a gente não olha só para o CRM, a gente olha para todos os canais de interação com o seu cliente, seja ele por e-mail, WhatsApp, conversas via VoIP. Então tudo que gera dado a gente consegue coletar para dentro da plataforma. E com esses dados a gente consegue gerar mais de 60 sinais para o deals. E o grande desafio para construir mas peraí, 60 sinais? Que 60 sinais são esses? Cara, os principais pontos, né, que a gente consegue gerar, por exemplo, dados filmográficos, análise de sentimento da conversa, pontos de decisores que os gestores fazem na hora da reunião, interações do próprio CRM traz. Então, tudo isso a gente não encontrava somente no CRM, a gente consegue encontrar dentro dessas outras ferramentas que a gente consegue fazer esse conglomerado de dados. Ou seja, os 60 sinais vêm de fontes diferentes, de ações diferentes, além do CRM. Exato, onde você teria uma interação de conversa por dentro do CRM, onde o vendedor vai simplesmente colocar o que ele teve de feedback ali. Você consegue pegar o calor do momento durante uma reunião de um talk simples, por exemplo. Nossa, é animal demais, cara. E como complementando, o grande desafio para construir isso, né? A gente sabe que é muito dado para fazer num tempo curto. Então, time to money, né? A gente precisa de fazer isso rápido para o decisor tomar uma decisão mais específica para aquele momento. E a gente construiu nesse modelo uma arquitetura simples e escalável, onde conforme os dados vão crescendo, a nossa arquitetura consegue crescer em volta disso também, dando velocidade e assertividade para isso, né? Então o gestor ele não precisa ficar muito tempo esperando isso, porque a nossa inteligência vai entregar isso de forma rápida para ele, e garantindo que a IA não tenha alucinações perante essa gama de dados. Então o nosso modelo ele consegue se encaixar durante a origem do dado para ele poder ter a forma mais assertiva e direcionada para aquele modelo de conversa e que etapa do funil que você está com o seu lead. Não, incrível, cara. Eu tô perguntando também, porque eu fiquei sabendo, nem eu me envolvi tanto nesse projeto que vocês não deixaram, que parece que até esse modelo de machine learning que a gente criou está protegido juridicamente. Parece que são 2 ou 3 pessoas na Elephant que têm acesso a esse modelo. E aí a dúvida que eu tenho é, como que a gente faz para esse modelo ele se atualizar conforme o tempo passa? Porque a gente sabe que vai entrando leads diferentes, os processos das empresas mudam, né? Às vezes tem um produto diferente para vender. Como que isso funciona, né? Como que esse modelo ele reage a esse tipo de mudança? Legal, Henrique, excelente pergunta, e é isso mesmo. É um modelo proprietário, a gente quer guardar 7 chaves, né? Então a gente está protegido disso. Mas nem eu posso ver isso daí? Por enquanto não, deixa a gente lançar e colocar isso no mercado e você vai ter mais informações sobre como ele foi desenvolvido, né? A base disso é que ele é um modelo vivo, então ele está sempre retroalimentando. Dados, todo dia a gente gera um dado novo e a gente pega no modelo do CRM, vamos falar do funil de venda, a gente tem o topo de funil, meio de funil e final de funil. Em cada momento você vai ter um modo de interagir com o seu cliente, com o seu lead. Então você não pode interagir com o lead no momento do topo do funil, a mesma coisa que você fala com ele no final de funil, onde ele já está por dentro da sua ferramenta. Então a nossa IA ela consegue se retroalimentar individualmente por deal e por cliente, dando uma informação assertiva e nada genérico. Então a gente não utiliza todos os nossos clientes para treinar aquele modelo. Aquele modelo é treinado individualmente por deal. Você vai ter uma assertividade naquela venda para diferentes nichos de mercado que você pode vender com o seu produto. Ou seja, o nosso modelo ele está adaptado dentro do mesmo cliente, ele pode estar adaptado de maneiras diferentes para pipelines diferentes. Exatamente. Você pode ser uma empresa que vende 3 nichos distintos e você não vai ter uma IA gerando uma informação genérica
para aquele seu modelo. Ou seja, se eu tenho um pipeline que eu vendo para SMB, um pipeline que eu vendo para Enterprise, totalmente adaptável ao modelo. Exatamente. E com o calor da linguagem para aquele modelo de cliente também. Então, se você está um cliente, até especificando clientes, a gente tem desde cliente que utiliza a ferramenta como B2B, como B2C. Obviamente, a interação, uma linguagem natural da IA, ela vai interferir diretamente nesses modelos, né? Então, a gente consegue direcionar uma linguagem mais tranquila para você conversar com ele, mais uma vez, individual por cliente e por deal. Porra, incrível, cara, incrível. Quem que eu preciso subornar na Elephant para eu dar uma olhada nesse código aí? Depois a gente conversa nesse bastidor. Cara, incrível. Mari, agora a gente falou bastante sobre predição, né, que é uma feature incrível. Tô meio chateado com o Clebão porque ele não vai deixar eu ver o código, mas tudo bem. Eu queria puxar um gancho agora pro Intelligence, né? Tá. Eu não lembro exatamente quando foi do ano passado que a gente lançou uma primeira versão do nosso modelo, né? Um LLM Elephant 1.0, e a gente veio agora com essa nova atualização em cima disso. O que tem de novo? Só melhorou o modelo? A resposta está mais inteligente? Tem alguma coisa de especial? O que tem? Cara, essa pergunta é muito boa porque quando eu cheguei na Elephant e eu vi que a gente já tinha o nosso modelo proprietário, o que a gente resolveu fazer foi como que a gente deixa esse modelo mais confiável, mais assertivo e mais transparente. Então, esses 2 meses de trabalho foram de um aprimoramento onde o nosso LLM, além de conversar por texto, conversa por voz, então é literalmente converse com seus dados. E não só isso, a gente gera ações a partir da conversa. Então veja, você fala com ele, você pergunta numa linguagem totalmente conversacional sobre agenda, sobre seu deal, sobre seu pipeline, sobre seu cliente, sobre seu time, análises estratégicas, cruzamento de todas as fontes, texto e voz. E ao momento que você está conversando com o seu LLM, o nosso próprio LLM te sugere ações. Então, o que você faz? Por exemplo, você teve um follow-up com o João, mas a gente identificou que você não mandou aquele e-mail. Então, a gente já sugere na própria conversa... Então, a Elephant não está mais integrada só com o CRM, ela passa a estar integrada com outras fontes? CRM, calendário, WhatsApp, reuniões e analisando objeções, sentimentos, analisando o tom, analisando, por exemplo, a performance comparativa do time. Então, a gente consegue atuar como uma ferramenta de coach para o seu time naquela sua reunião de segunda-feira de manhã e a gente consegue também gerar as ações necessárias para que o seu deal nunca esfrie. Então, isso é efetivamente uma ferramenta que transforma conversa em ação e que transforma dado em decisão. É isso que a gente está fazendo. Então, o aprimoramento do Intelligence, ele não foi somente deixar os dados mais robustos, ele foi como que eu conecto todas as ferramentas integradas dentro do nosso LLM, entendo o que está se passando com cada deal, com o pipe, com o time, entendo o que está sendo gerado através dessas interações para transformar tudo isso em ação, numa única tela. Peraí, foi bastante coisa para processar, mas eu consigo, por exemplo, se eu sair de uma reunião, entrar no Elephant Intelligence, me resuma essa última reunião que eu tive com o cliente tal e já gere um e-mail para ele. A Elephant consegue fazer esse resumo, já sugeriu a cópia de e-mail e já mandar ali por dentro. Exatamente. É perfeito. Esse resumo que você fez foi perfeito. Por quê? Como a gente gravou a reunião, a gente tem transcrição de reunião e a gente sabe quais são as ações que deveriam derivar de uma reunião de negociação, a gente consegue te dizer qual que é a próxima ação, escrever um e-mail, você aprova o e-mail, a gente envia o e-mail. Tudo dentro de um mesmo lugar. Isso é animal demais, 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 porque a gente consegue... O que você falou, consigo agendar o invite, já porque eu vou estar integrado com o calendar, consigo atualizar meu CRM, consigo fazer... Nossa senhora! E você consegue, além de atualizar o CRM, colocar uma nota, você consegue atualizar uma etapa, você consegue agendar o invite, consegue fazer a passagem de bastão, de vendas para CS. Então, a gente detectou mais de 30 tipos de ações derivadas em âncoras diferentes, onde você... utilizando a Elephant como seu assistente pessoal de inteligência de receita, você consegue fazer toda a jornada do momento que esse lead entra até o momento que ele vai para CS. Nossa senhora. A gente estava conversando aqui, né, de bastidores, eu, o Clebão e a Mari,
que olhando essas inovações que a gente está trazendo, né, a gente passa a virar de fato uma infraestrutura para os times de revenue, né, Mária? Porque a gente passa a olhar para pré-vendas, vendas, customer success, ferramentas diferentes integradas dentro da Elephant, podendo fazer ações diferentes, né? Então parece que os nossos usuários não precisam ficar, putz, eu preciso lembrar da reunião, aí eu preciso ir no e-mail, depois eu preciso ir no WhatsApp, depois eu preciso ir no CRM, eu preciso fazer coisas diferentes. A gente consegue fazer tudo dentro de um lugar só, é isso? É muito boa essa pergunta, porque a gente normalmente recebe uma objeção que é a seguinte: ah, tudo bem, mas eu já uso cloud. Vamos lá. Longe de mim falar qualquer coisa sobre uma das principais ferramentas nosso querido de IA. Claudinho, né, que a gente tanto gosta. Falar mal do cloud. O cloud é incrível, é excelente, mas o que a gente está falando aqui não é um chatbot conversacional. O cloud como agente de conversas e análise, ele é muito bom, mas a gente está falando de análise e inteligência de receita. Para a gente analisar as suas interações, calendários, invites, ações, predição, a gente precisa de uma infraestrutura que conecte tudo isso. E pense nisso, ou seja, a gente não está pensando em se você vai perguntar qual que é o nome do filho do fulano. A gente construiu uma infraestrutura com LLM proprietário para analisar a inteligência de receita. Então, essa é a diferença entre um LLM que pode ser o seu assistente pessoal, ótimo, continue usando o cloud, e um LLM focado em inteligência de receita. É isso que a gente faz. É uma infraestrutura com modelo de predição e agentes conversacionais focado em inteligência de receita. Clebão. Corroborando com as falas da Mari, que foram muito boas por sinal, a gente não é o inimigo do cloud. Inclusive, a gente tem integração com o cloud. Você pode sincar os dados da Elephant com todos esses locais que você pode vincular ele com a plataforma, como a Mari trouxe, WhatsApp, e-mail, e utilizar a API que a Elephant tem disponível e vincular com o cloud, ou o nosso MCP, que já está em desenvolvimento, está no forninho, acho que pode ser até o spoiler. Você vai deixar eu ver esse ou não? A gente já está desenvolvendo esse MCP diretamente integrado com o cloud. Então, a gente sabe que hoje em dia, com Vibe Coding, cada empresa pode construir algo que relacione entre facilidades no seu setor interno, e você pode utilizar o nosso MCP para coletar esses dados e sincar com o seu modelo. A gente está aberto para todos os clientes também para entender e construir cada vez maior a ferramenta com feedbacks contínuos, né? Mas a gente não é inimigo de IA, inimigo de cloud, sim, a gente é fã deles, igual você trouxe, mas a gente está construindo isso para integrar e facilitar o dia a dia do usuário. Você pode utilizar a Elephant com a inteligência proprietária dela e vinculá-la com outras ferramentas como o Cloud, como o Gemini, como outras ferramentas de no-code, como N8N, Zapier, enfim, a gente está abrindo o leque para atender todo o mercado. Ou seja, eu não lembro de cabeça quantos são, mas acho que a gente tem uns 30 ou mais CRMs integrados, tem uns 7, 8 VoIPs, e a gente ainda está abrindo para essas outras ferramentas, ou seja, vai ter o MCP do Cloud, que é o nosso querido Claudinho, que a gente usa para bastante coisa, né? E com essas outras ferramentas Zapier e tudo, que é para ficar cada vez mais integrado, é isso? Exato, dá a liberdade do usuário, do cliente interagir com a Elephant, assim como ele interage com outra ferramenta que ele utilize, por exemplo. Muito foda mesmo, assim. Quando a gente olha para essas coisas que a Elephant está construindo, né? A gente de fato traz o que é Revenue Intelligence, né? A gente sabe que, né, eu comecei falando sobre não é só gravar mais call, não é sobre isso, não é só scorecard, não é só preencher campos de CRM, né? Revenue Intelligence é muito mais abrangente. Quando a gente fala de tudo isso que a gente está falando, né, Mari, por exemplo, a gente está falando de predição, que é algo essencial para os gestores, e a gente está falando do Intelligence, que junto com as ações ele acaba trazendo uma produtividade imensa para os usuários, né? O que isso posiciona a Elephant no mercado? Para onde vai a Elephant com tudo isso? Eu acho que é interessante ver como a categoria cresceu, né? Então, o mercado está acostumado a falar de Revenue Intelligence como escuta de conversas e transcrição de call. Esquece, não acontece mais. O mercado mudou tanto. E muito rápido. Assim, eu tô há pouco tempo na Elephant e a gente tracionou de uma forma absurda que hoje a gente precisa transformar a conversa em decisão. Então, para de falar que Revenue Intelligence é gravação de call. Isso não existe mais. Então, quando a gente transforma conversa em decisão e quando a gente dá previsibilidade com fator positivo e negativo, transparência,
Cobertura de dados, porque se a gente tem 30 integrações, o usuário ele quer ter certeza que os dados estão sendo lidos da forma correta. Então, quando a gente traz isso, a gente eleva o nível da categoria de uma forma absurda. Então, a gente não está só transformando a Elephant, a gente está transformando a categoria e colocando a Elephant como pioneira desse movimento. Então, a transformação da categoria deixa de ser ouvir call e passa a ser tomar decisão e ter previsibilidade em um único lugar. Sem o feeling. Esquece ou só falta assinar, é isso. Só falta assinar, acabou. A gente sabe também que, óbvio que vendas um setor relacional. Ninguém está deixando isso de lado. Tem temperatura, tem emoção, mas a gente começa a trazer esses dados à tona. Então tem o feeling, tem de eu te falar, cara, a gente vai fechar, mas me mostra o dado. Onde que está o dado? Então, se vai fechar, qual que é o fator que compõe esse vai fechar? Eu quero ver, eu quero saber se é 70% ou se é 90%. E eu paro de tratar só na emoção. Então, a categoria de Revenue Intelligence, ela é baseada em dados e confiabilidade. É isso que a gente está fazendo. Tem um pouco do conceito de vendas do passado, né? Que era o vendedor que era o cara que fala muito bem, aquele vendedor, não, é o cara desenrolado e tal. E a gente vê, faz um bom tempo, né, que a gente vê essa transformação em vendas, que quem é mais processual, quem faz follow-up, quem é bem dedicado no CRM é o cara que é um top performance. Exatamente. E aí a Elephant apoiando com tudo isso de, cara, esse lead está com uma previsibilidade maior de fechamento. A predição que a Elephant deu por conta desses critérios é isso aqui, prioriza esse cara. E vai em cima disso, esquece ou só falta assinar. A gente tem como comprovar. Exatamente. E pelo que eu entendi, o Clebão não me deixa ver o modelo, mas esses dados eles são auditáveis. Então eu vou conseguir falar, beleza, eu tô com 95%, por que está 95%? É isso. Isso é incrível, porque uma das coisas que a gente entendeu no Discovery é que não basta colocar esse deal tá com 70% de predição. Eu quero, além do fator positivo e negativo, que a gente destrinchou isso por etapa do funil, por critérios que tem mais peso numa etapa e não na outra, porque a gente sabe que se está no começo da conversa, o critério é muito diferente do que quando já apresentou a demo. Exato. E quando a gente clica, a gente vai mostrar essas telas nos eventos, né? A gente clica, a gente consegue ver evidência daquele fator. Então foi uma mensagem no WhatsApp? Eu quero ver. Então falou que o deal teve uma conversa com o decisor há 2 dias atrás? Qual que foi essa call? Eu quero ouvir essa call. E aí, no modelo, eu acredito que conforme eu vou recebendo mais ghosting, eu vou sendo punido naquele deal e aí meu percentual de ganho daquele deal ele vai diminuindo e essas coisas vão envolvendo... Compondo a predição. Compondo, exato. Exatamente. Então, por exemplo, a gente sabe que se o decisor não está mapeado desde o início, é um alto índice de baixa predição. Se concorrente é mencionado... Concorrente é mencionado após a demo. Valor da proposta muda. Então a gente tem um deal estagnado há mais de 15 dias depois da demo. Então, olha só, são níveis de critérios ao longo da etapa que eles vão aprendendo entre si. E isso é legal, Mari, porque né, a gente estava falando, Clebão, da diferença entre o modelo entre Enterprise e SMB, né? Foi o exemplo que a gente usou, e aí nesse caso do timing, isso é um negócio muito legal, porque a gente sabe que Enterprise, a venda ela é mais consultiva, ela é demorada, então eu não posso usar o mesmo peso para pipes diferentes, né? Exatamente, inclusive a gente sabe que tem empresas que têm a restrição através de ferramentas abertas, né? Por exemplo, em Enterprise dificilmente você fecharia uma venda pelo WhatsApp, sendo que numa empresa menor ou num B2C, obviamente você fecharia muito mais rápido pelo WhatsApp. A Enterprise vai ter uma interação muito mais formalizada e documentada por e-mail. Aí a gente atende todos os mercados uma vez que a gente entrega com todas essas plataformas. Legal. E de quanto em quanto tempo esse modelo ele é... Não sei se é essa palavra certa, tá? Mas se ele é retreinado, é algo em tempo real? Assim, eu fiz a reunião, daqui a pouco o modelo já está atualizado. Como que é esse delay? Muito boa pergunta, cara. Isso abrindo mais um pouco sobre como que é nos bastidores de desenvolvimento, né? A gente teve que mudar um pouco a estrutura como a gente desenvolvia software e quebramos isso em squads.
Então, para ter uma pessoa dedicada a olhar e desenvolver uma inteligência que colete essa informação em tempo real, onde você termine a sua reunião e interage ali com o AI, como a Mari comentou, e você já tenha isso pronto para receber um e-mail de feedback de final de reunião para o seu cliente, a gente montou uma estrutura interna onde tem pessoas dedicadas a integrações, pessoa dedicada a treinamento de modelo de AI e pessoa dedicada à infraestrutura para manter tudo isso de pé. Então, sim, a gente trazendo como a gente montou isso daí, mexendo primeiro na estrutura do time para ter isso entregue em tempo real. Você vai encerrar sua reunião, o tempo de processamento a gente diminuiu em torno de 70% do que foi ali no início da Elefa. Clientes antigos vão saber ali como que era um pouco mais antes, a gente diminuiu 70% o tempo de processamento para você ter isso na mão assim que você termina a sua reunião. Terminou a reunião, tomou seu café, você vai ter um feedback pronto para interagir com o seu lead. Cara, é inspirador assim ouvir vocês falando, né? Eu, obviamente, acompanhei de perto o nascer disso, desde de dezembro, antes da Mari entrar. O Kleber tinha acabado de entrar em dezembro do ano passado, a gente já vem ventilando isso. Eu com a Thaís, então, a gente desde o começo da Elefa, a gente fala sobre predição, a gente fala sobre Revenue Intelligence, sendo de verdade isso que a gente está lançando agora, né? De ter ação, ter previsibilidade, conectar fontes diferentes, e isso de fato é Revenue Intelligence. A gente teve que caminhar 2 anos para chegar até aqui, então, cara, é muito legal assim de ver que depois de tanto tempo a gente conseguiu chegar no nosso sonho, assim, desde de lá de trás. Isso foi muito bom, e eu sinto assim, a gente falou algumas vezes sobre tirar o feeling, eu acho que estou sentindo que de fato a gente está caminhando para isso, de ter inteligência real de fato na operação. Então, cara, eu fico muito contente assim de ver as coisas que a gente está lançando. Eu dei uma xeretada no roadmap da Mari recentemente, eu vi que tem bastante coisa legal para soltar até o final do ano. Mari, não sei se você quer dar algum spoilerzinho ou não, mas queria agradecer vocês por esse papo, assim, cara, é muito legal de verdade ver o nível de profundidade técnica que a gente foi, né, de ter responsáveis olhando para cada etapa para fazer um único modelo funcionar. A Mari que conduziu o Discovery de maneiras muito diferentes, com pessoas diferentes, desde personas sintéticas, que é algo que a gente gosta bastante de falar, mas é bem legal. Enfim, eu queria agradecer vocês por esse papo, queria deixar o espaço aberto se vocês têm alguma coisa para complementar também. Eu acho que é muito legal, uma coisa que é vista no mundo de produto. A gente fala de discovery, a pessoa de produto tem que saber liderar isso com maestria, mas eu acho que o que é mais interessante é um time de produto, ele é feito para servir. Então a gente está aqui para servir o usuário e a gente está aqui para facilitar o time de engenharia trabalhar. Então, assim, a conexão... Agradecemos, né, Cléo? A conexão que o time de produto... Tanto é que a gente chama de Produtec, né? Não é time de produto e time de engenharia, como que a gente entende o usuário, mas transporta isso para que o time de engenharia tenha fluidez no desenvolvimento. Isso entre o time de produto e o time de engenharia, que virou o Produtec dentro da Elephant, é feito de uma maneira excepcional. Então, ouvindo o cliente interno, trabalhando com validação de hipóteses com persona sintética, ouvindo o cliente externo e transformando isso de uma forma extremamente fluida para o desenvolvimento acontecer. Porque a gente não está aqui para desenhar roadmap bonito, a gente está aqui para entregar o que os clientes precisam no dia a dia deles. Não é nem o que eles pedem. Resolvedor de verdade. Resolvedor, não é nem o que o cliente pede, é entender o que está por trás do pedido dele e fazer com que o time tenha segurança e clareza no desenvolvimento. Legal. Eu acho que, antes de você falar, Clebão, eu acho que ia ser legal, Mari, um dos próximos episódios que a gente fizer, a gente falar um pouco sobre os processos de discovery que a gente faz, né? A gente adotou um conceito de continuous discovery dentro da Elephant e um always beta, que estamos sempre descobrindo e sempre lançando, sempre descobrindo e sempre lançando. Eu acho que ia ser legal dar um contexto também, mostrar um pouco dos bastidores dessa parte. Acho que ia ficar um episódio bem, bem legal. Esse é excelente. O continuous discovery, só o Clebão quer me matar, porque eu tô sempre discovering things, então assim, é muita coisa que a gente está descobrindo, mas assim, quando o time de engenharia confia no time de produto, eu acho que é isso que torna isso aqui possível. Assim, não tem como a gente ter feito um modelo preditivo protegido, patenteado no tempo que a gente fez sem ter estabelecido confiança. Não tem como. Não tem como. Então, isso, para mim, é a segurança que a gente precisa de um time de tecnologia e produto extremamente unidos.
bom. Muito bom colocado, Mário. E o mais legal de tudo isso é que a gente só está no começo. Então, tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa para construirmos juntos, né? Produto e tecnologia, como a gente trouxe, vem algo muito, linguagem que a gente utiliza, muito mastigado, né? Então, é realmente, o time já está interagindo nas cerimônias que a gente realiza, como retrospectiva, review, planning, pré-planning, a gente tem uns alinhamentos internos trazendo desenvolvedores estratégicos para aquela operação, justamente para ter essa fluidez. Para o dev não entrar no modo de desenvolvimento contínuo ali sem saber o que ele está fazendo. Ele é parte essencial dessa demanda. E com isso a gente dá velocidade, dá inteligência para a nossa inteligência artificial, entregando cada vez mais valor com previsibilidade. Não, isso é legal, né? Porque a gente, né, comentou que é a segunda versão do nosso Intelligence e o modelo de Machine Learning é a primeira versão dele, né? Então daqui a pouco a gente vai lançar uma segunda versão, ele vai ficar ainda mais turbinado, a predição vai ficar cada vez mais assertiva, ela já está altíssima, né? Mas fica cada vez mais assertiva, né? Então acho que isso é uma das coisas mais legais que tem. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez vocês pelo papo, foi super produtivo, né? E convidar quem está assistindo a gente a conhecer a Elephant, para quem não conhece, conhecer as novidades que a gente está lançando agora. E assim, como eu comentei, eu dei uma xeretada no roadmap da Mari, tem bastante coisa para a gente lançar até o final do ano. Então assim, fiquem de olho que a gente não só vai contar os bastidores de como a gente faz as coisas dentro de casa, né? Como que é o time de engenharia, como que a gente se divide, como que é o time de produto, como que é o conceito de continuous discovery, always beta, enfim, todos os processos que a gente faz. Mas também falar sobre os lançamentos, né? Então, conectando um pouco de tudo, né? Então, como a gente faz dentro de casa, como que a gente impacta os nossos usuários, a gente pretende trazer também outras pessoas do time para falar, clientes, parceiros, enfim. Então, fiquem à vontade para nos procurar no LinkedIn, eu sou super ativo no LinkedIn, Mário Kleber também, então será um prazer apresentar a Elephant para vocês e falar um pouco sobre as novidades. Obrigada, Rick. Obrigada, Clebão. Valeu. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.